Olá, seja bem-vindo ao canal Algebrista. Meu nome é Antônio Lacerda e neste vídeo eu apresento a aula 5 do curso de Matemática para Informática. O assunto da aula de hoje são as operações aritméticas. Continuamos com o nosso conjunto universo definido como sendo o conjunto dos números inteiros não negativos. Eu costumo utilizar essa figura em sala de aula para facilitar o entendimento do aluno, como fosse uma máquina que faz operações com elementos de um conjunto. No fundo, isso aqui está representando uma estrutura algébrica bem simples. Estrutura algébrica é um conceito mais avançado, mas que consegue, através dessa figura, ficar mais compreensível para um aluno de ensino médio. Essa máquina que faz as operações, ela tem entradas e saídas. Essas entradas e saídas são chamadas de termos. Então, nós temos aí na figura o termo 1 e termo 2 como entradas e o termo 3 como saída da operação. Agora vamos explicar cada uma das operações aritméticas básicas, que são elas: a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. Essas operações aritméticas elas têm seus operadores, que são símbolos para representá-las. A adição tem esse símbolo aí, que já é bem conhecido. A subtração também tem o seu símbolo. A multiplicação tem dois símbolos. E a divisão também tem dois símbolos. Agora, quanto ao operador da multiplicação, temos uma ressalva que eu preciso fazer. É comum, às vezes, utilizar esse símbolo aqui, que eu vou mostrar aqui na tela, parece um X. Infelizmente, ele causa confusão com a variável X. Então, eu evito utilizar esse símbolo, só raramente eu poderia utilizá-lo. Agora, também tem um ponto, e aí entra uma questão: não é o ponto lá embaixo na linha. O ponto que representa a multiplicação, ele tem que ser no meio da linha. Esse ponto aqui em cima pode ficar confundido com o número decimal e aí pode ser entendido como 2,3. Ok? Então, coloque um ponto no meio da linha. E aí, por isso eu vou ficar somente com essa última representação que eu vou usar com mais frequência. Então, vamos lá. Adição e multiplicação. A operação adição, ela tem, então, três termos. As entradas são chamadas de parcelas. Então, nós temos aqui uma máquina com duas entradas, seria a parcela 1 e a parcela 2. O resultado da adição é chamado de soma. Já na operação multiplicação, as entradas são chamadas de fatores e a saída é chamada de produto. Então, em palavras, agora não mais como desenho, podemos dizer o seguinte: as entradas da adição são chamadas de parcelas e as entradas da multiplicação são chamadas de fatores. O resultado da adição é chamado de soma, o resultado da multiplicação é chamado de produto. Então, nesses exemplos aqui, 5 mais 7 igual a 12, 12 é a soma. Agora, no segundo caso, 3 vezes 4 igual a 12, 12 é o produto. Não confundir, então, que aí no dia a dia se acaba confundindo a adição como sinônimo de soma e a multiplicação como sinônimo de produto. Isso é um caso de metonímia, que acaba causando confusões. Vamos ver alguns exemplos aqui. Quantas parcelas tem nessa expressão aritmética? Para pensar um pouco, você ver que são três parcelas. A primeira parcela é o 2, a segunda parcela é uma multiplicação, 4 vezes 5, e a terceira parcela também é uma multiplicação de 3 vezes 2. Segundo exemplo, quantas parcelas nós temos aqui? É mais difícil. Nós temos somente uma parcela, sendo que ela é constituída de uma multiplicação com três fatores. Nós não temos aí uma adição com esse termo, a não ser que se você considera como se fosse um zero ali, como se fosse essa parcela com adicionada com zero. Teremos agora algumas propriedades. As cinco propriedades da adição e da multiplicação são fechamento, a comutatividade, a associatividade, a presença de um elemento neutro e a distributividade. A primeira propriedade, que é o fechamento, diz o seguinte:
Se você adicionar dois elementos do conjunto universo, a soma também será um elemento do conjunto universo. Se você multiplicar dois elementos do conjunto universo, o produto também é um elemento do conjunto universo. Para facilitar o entendimento, vamos entender isso aqui como uma operação fechada. Então, todas as entradas vão poder gerar elementos que fazem parte do conjunto universo. Mas, quando a operação é aberta, isso é desagradável na matemática, significa que nem todos os elementos podem voltar. Alguns serão expelidos e não podem voltar para o conjunto, porque não fazem parte. Tá? Vamos ver exemplos depois de operações que são abertas. Propriedade 2. A comutatividade diz o seguinte: a adição de elementos do mesmo conjunto do universo produzirá a soma, e essa soma será igual mesmo que você troque as posições dos elementos. Mesma coisa também com a multiplicação. O produto continuará sendo o mesmo. É aquilo que nós aprendemos em sala de aula. A ordem das parcelas não altera a soma e a ordem dos fatores não altera o produto. Agora, utilizando a nossa figura, se você trocar os elementos A e B de posição, se você trocar esses fiozinhos aqui, colocar o B no lugar do A e o A no lugar do B, não importa, a saída será sempre a mesma. Aquele asterisco, eu coloquei ali A asterisco B igual a B asterisco A, vai apresentar que não importa em qual operação nós estamos tratando. Então, é de uma forma bem abstrata. Não importa se você está adicionando ou multiplicando os números ou fazendo alguma outra operação que seja comutativa. Então, aquele símbolo ali significa que é qualquer operação. A terceira propriedade é a associatividade. Diz o seguinte: que se eu adicionar o A com B e o resultado disso, ou seja, a soma de A mais B, eu adicionar com C, vai dar a mesma coisa se eu começar fazendo a adição com B e C e depois essa soma vou adicionar com A. Mesma coisa acontece na multiplicação. Eu multiplico A vezes B e depois o produto eu multiplico por C. Ou eu multiplico B e C e depois esse produto eu multiplico por A. O resultado não muda. Em termos da nossa figurinha ali para apresentar, que nos ajuda a compreender cada uma dessas propriedades, nós podemos começar ali com A e B, e o resultado depois ser aplicado com o C, okay? Ou então fazer o contrário, começar com B e C e depois o resultado ser aplicado com o A. Não importa a ordem que você escolha, o resultado é sempre o mesmo. Veja só um detalhe, que tanto aqui como aqui, a ordem é sempre a mesma. A, B e C, e aqui A, B e C. Ou seja, isso aqui não tem nada a ver com a comutatividade. Entendido? Propriedade 4. O elemento neutro. Ter um elemento neutro é uma coisa muito interessante para uma operação. No caso da adição, nós temos o zero, e no caso da multiplicação, nós temos o 1. Então, o elemento zero adicionado a qualquer outro elemento do conjunto universo resultará nesse elemento do conjunto universo. Não altera. Mesma coisa também com 1 multiplicado por qualquer elemento do conjunto universo vai resultar nesse elemento do conjunto universo. Em álgebra, costuma-se representar o elemento neutro com a letra E. E você pode então perceber que quando o E é uma das entradas, o A então passa direto pela maquinazinha e não sofre nenhuma alteração. Propriedade 5, a distributividade. Então, A vezes B mais C é a mesma coisa que A vezes B mais A vezes C. Por que o número é distributividade? É como se eu pegasse esse número aqui, o A, esse elemento, e distribuísse para o B e depois para o C. Se tivesse mais números, eu faria a mesma coisa. A vezes B, A vezes C, A vezes D, A vezes E. Vamos ver agora a subtração. A subtração muda completamente o cenário. Na operação subtração, cada termo vai ter um nome diferente. O primeiro será um minuendo, o segundo o subtraindo e a saída será chamada de diferença. As entradas da subtração são minuendo, número que será subtraído, subtraindo, quantidade a ser retirada do minuendo, e a saída da subtração é denominada de diferença. Continuando lá com nossos exemplos,
5 mais 7 é igual a 12. 12 é a soma. 3 vezes 4 é igual a 12. 12 é o produto. 19 menos 7 é igual a 12. 12 é a diferença. No caso aqui, então, 19 é o minuendo, 7 é o subtraindo e 12 é a diferença. Divisão. Também a divisão muda muita coisa. As entradas serão chamadas de dividendo e divisor. E a saída agora não sai mais só um, sai dois elementos, o quociente e o resto. Então, em palavras, nós temos os termos da divisão são dividendo, divisor, quociente e resto. Só um detalhe, eu chamo para quando for escrever. Aqui nós temos então exemplos de palavras com duas possíveis grafias, tanto com QU quanto com C. Cotidiano, quociente, 14, cota. Diferentemente das outras operações, a divisão no nosso conjunto universo possui duas saídas. Veremos agora duas coisas importantes sobre a divisão que os alunos precisam aprender, porque será muito utilizada durante toda a disciplina e até nas outras disciplinas futuras. Primeira coisa, o dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Segundo, o resto é sempre positivo menor que o divisor. Sempre. Não existe resto que seja igual ao divisor. Ele tem que ser positivo e menor. Ou seja, ele vai variar de quanto? De 0 até o divisor menos 1. Vamos ver aqui um exemplo. Vou mostrar aqui com o mouse. Nós temos aqui o dividendo, 253. O divisor é 7. O quociente é 36. E o resto é igual a 1. Então, aquele primeiro fato que você precisa memorizar é que se eu multiplicar o divisor vezes o quociente mais o resto, isso vai ser igual ao dividendo. Okay? E segundo, esse resto ele sempre será positivo e menor do que o divisor. Quando o resto é zero, a divisão é denominada de divisão exata. Caso contrário, ela é denominada de divisão não exata. O resto será nosso conceito mais importante a partir da próxima disciplina, pois os cálculos criptográficos são quase todos feitos com os restos. Agora, quais são as propriedades da subtração e da divisão? Bom, a subtração e a divisão são fechadas dentro do nosso conjunto universo ou não? A resposta é não. E agora nós temos contra-exemplos. Na subtração, existe o 3 menos 2, que vai dar 1, a diferença é 1, e esse 1 pertence ao conjunto universo. Agora, 2 menos 3 dá menos 1. Então, menos 1 não pertence ao nosso conjunto universo. Então, por isso ela não é fechada. E a divisão? Bom, 3 dividido por 2 não vai dar um número inteiro. Então, a saída dessa operação não pertence ao nosso conjunto universo. Subtração e a divisão são comutativas ou não? Não, também não. E aqui nós temos contra-exemplos. Subtração, você vai ver que 3 menos 2 é diferente de 2 menos 3. 3 menos 2 dá 1 e 2 menos 3 dá menos 1. E a divisão, 4 dividido por 2 é diferente de 2 dividido por 4. Pergunta, a subtração e a divisão são associativas? Sim ou não? A resposta é não. Vamos aqui ver mais contra-exemplos. 10 menos 6 menos 2 é diferente de 10 menos 6 menos 2 se você começar a operação primeiro com 6 menos 2, depois começar com 10 menos 6. Então a associatividade não funciona na subtração. Mesma coisa também para a divisão. Aqui nós temos um exemplo. 32 dividido por 16 dividido por 2. Se eu começar fazendo a divisão primeiro por 16 por 2, é diferente de se eu começar primeiro por 32 dividido por 16. A subtração e a divisão possuem um elemento neutro? Também não. Nós temos exemplos.
o 4 menos 0 é diferente de 0 menos 4. Tá? É uma condição lá que nós vimos para elementos neutros, é que não importa em qual entrada ele entre na maquinazinha lá da operação, ele tem que funcionar como elemento neutro. Então, se eu colocar o 0 na subtração, ele não vai produzir o 4, vai produzir menos 4. Mesma coisa aqui na divisão. Se eu colocar o 1 na entrada de uma das máquinas, não vai produzir o mesmo resultado, independente de qual entrada ele entre. É comum nós encontrarmos a seguinte explicação, que a subtração é a inversa da adição e a divisão é a inversa da multiplicação. Isso é só do ponto de vista aritmético. Do ponto de vista algébrico, subtração e divisão nem sequer existem. Para a álgebra, o que existem são os inversos, ou seja, na adição existem os inversos aditivos e na multiplicação existem os inversos multiplicativos. Os inversos aditivos também são chamados de opostos e os inversos multiplicativos também são chamados de recíprocos. Então vamos ver aqui como representar os inversos na nossa figura de máquina. Para apresentar inverso, nós temos que a saída da máquina será o elemento neutro. Então, nesse caso aqui, o A é o elemento inverso de B e B é o elemento inverso de A dessa operação aqui. Na adição, então, o elemento neutro que eu estou mostrando aqui com o mouse é o 0. E aí, o elemento inverso vai ser o menos A. Menos A é o inverso aditivo ou oposto de A. E vice-versa. Na multiplicação, o elemento neutro é o 1. Eu vou mostrar aqui com o mouse. E aí, o inverso multiplicativo, o recíproco de A é o A elevado a menos 1. Como exemplo, o oposto de 2 é menos 2 e o recíproco de 2 é 1 sobre 2. Então, no fundo, nós não temos somente 5, nós temos 6 propriedades importantes da adição e da multiplicação. Fechamento, comutatividade, associatividade, a presença do elemento neutro, a distributividade e a existência de inversos. Voltando ao ponto de vista da álgebra, subtrair, na verdade, é realizar a adição com os opostos. Ou seja, 5 menos 3, na verdade, no fundo, não é uma subtração. Você está fazendo, no fundo, é 5 e adicionando o inverso aditivo de 3. Enquanto dividir, na verdade, é realizar a multiplicação com os recíprocos. Então, não existe o ponto de vista da álgebra 5 dividido por 3. O que existe é o 5 vezes o inverso multiplicativo de 3. Chegamos ao fim da aula. Espero que vocês tenham gostado. Força e honra. E até a próxima aula. Tchau.